Em nome do Pai, no nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém, amém. Vamos receber o presbítero Davi com as palmas bem alegre para Jesus, bem alegre. Glórias a Deus, aleluia. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Amados irmãos, quem puder ficar de pé, fique de pé, por favor, só aquele que pode. Pegue a sua Bíblia e abra na carta de Paulo aos Romanos, versículo 16 e 17. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Que o Espírito Santo continue falando conosco. E o Galileu, a qual nós louvamos agora há pouco, a qual morreu por nós na cruz do Calvário, será sobre ele que nós iremos falar. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Que não venha ser eu, mas que o Espírito Santo venha falar na minha boca, para com toda a igreja e para comigo mesmo. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Aquele que tem alguma dúvida pode pedir auxílio a um dos obreiros para que possamos ler todos juntos essa mensagem. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Depois nós iremos ler no capítulo 5, o versículo 8. Então, Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Depois nós iremos ler o capítulo 5, o versículo 8. Glórias a Deus. Todos encontraram? Digam amém? Amém. Tem alguém procurando? Diga, espere por mim. Não tem? Então vamos ler a palavra do Senhor. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Depois Romanos 5, versículo 8. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos 5, 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Só até aqui. Assenta com a tua Bíblia aberta e aplaude Jesus Cristo. Me dá graça, Jesus. Me dá graça, Jesus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Aleluia! Quem está feliz com o Senhor Jesus Cristo? Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Oh Jesus, obrigado, Senhor. Amados irmãos, Romanos, uma das cartas que eu mais gosto de trazer para a igreja. Só que hoje eu quero trazer de uma maneira diferente de todas as vezes que eu já falei com os irmãos. Todas as vezes eu me concentro a explicar capítulo por capítulo até o capítulo 16. Hoje eu não farei isso. Eu quero me concentrar nesses versículos que nós lemos. Por isso eu peço que prestem bastante atenção para compreendermos essa mensagem. A carta de Paulo aos Romanos, ela é diferente de todas as demais cartas. As demais cartas do apóstolo Paulo, a qual escreveu 13 cartas, normalmente é para corrigir algum problema doutrinário da igreja. Você tem a carta de Paulo aos Coríntios para corrigir vários problemas doutrinários dentro da igreja. Você tem a carta de Paulo aos Tessalônicos para tratar do assunto da segunda vinda de Cristo, onde se tinha muitas dúvidas. Você tem a carta de Paulo a 2 Timóteo e a 1 Timóteo para orientá-lo devido a um tempo difícil de perseguição que a igreja estava enfrentando. Você tem a carta de Paulo aos Gálatas para orientar a igreja, para não voltar aos velhos costumes, para não voltar aos velhos rudimentos, porque a graça de Cristo é suficiente para a salvação e não a lei. Você tem a carta de Paulo aos Colossenses, onde a igreja estava sendo invadida por falsos profetas. Você tem a carta de Paulo a Tito, a Filemon,
para resolver problemas domésticos dentro da igreja, mas a carta de Paulo aos Romanos, ela é completamente diferente, e é por isso que eu fico tão animado e tão feliz quando eu vou falar sobre a carta de Paulo aos Romanos, porque Paulo não está tratando aqui de um problema doméstico da igreja, Paulo não está tratando de um problema doutrinário ou teológico da igreja, Paulo está tratando de um único assunto maravilhoso, pela qual o meu coração, o seu coração deve bater mais forte, pela qual nosso coração deve se encher de brasa, pela qual nossos olhos devem brilhar, pela qual nosso corpo deve arrepiar, pela qual nossa mente deve estar cativa. Paulo está tratando de um assunto pela qual a igreja deve ser movida. Paulo está tratando de um assunto pela qual direciona a igreja, dá direção à igreja, traz esperança para a igreja. E que assunto é esse? E se você der um glória, eu vou saber que tu é crente, mas se não der glória, eu vou ver que tu não é crente. Sabe por quê? Sabe por quê? Espera aí. Eu nem falei ainda, tu está dando glória. Eu nem falei ainda. Só vai dar glória quem ama a salvação. Só vai dar glória quem ama o céu. Só vai dar glória quem quer ir para o céu. Sabe qual que é o assunto? Sabe qual que é o assunto? Sabe qual que é o assunto da carta? Jesus Cristo é o Salvador. Jesus Cristo me salvou. Pela sua graça eu fui salvo através da fé. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para me perdoar, libertar e salvar. Esse é o assunto da carta. Paulo vai começar no capítulo 1 dizendo: eu queria ter ir com os irmãos presencialmente. Tentei muitas vezes, mas fui impedido. Fui impedido de ir com os irmãos presencialmente. Paulo então, por ser impedido de ir até os irmãos que estavam em Roma, ele escreve esta carta maravilhosa. Só que ele vai dizer aos irmãos o seguinte: eu queria estar com vocês. Eu não estou por causa de uma imposição que está sobre mim. Eu queria estar dentro da igreja junto com meus irmãos. Eu queria estar dentro da igreja junto com a igreja de Roma. Eu queria estar com vocês a fim de que comunicasse algum dom espiritual. Eu queria estar com vocês para orar, para clamar, para louvar e para falar da palavra junto com os irmãos. Mas eu fui impedido. Paulo está deixando bem claro o desejo dele de ir para a igreja de Roma, mas foi impedido. Traz para os dias de hoje. Muitas pessoas moram em Uberaba, moram perto da igreja, não tem impedimento físico para vir para a casa de Deus, mas não vêm para a casa do Senhor, não se encontram na casa do Senhor. Paulo está dizendo: eu tenho desejo de estar com os irmãos. Assim deve ser eu e você. Eu tenho que ter desejo de estar na casa com meus irmãos. Eu tenho que ter desejo de estar na igreja. Eu tenho que ter desejo de vir para a igreja. Eu tenho que ter desejo, para quê? Para quê que eu tenho que ter desejo de vir para a igreja? Para louvar a Deus, para comunicar algum dom, para orar, para falar da palavra, para estar juntamente com os irmãos, para falar de Jesus. Ele não pôde ir. E ele fala o seguinte: eu queria estar com os irmãos. E vocês sabem que é verdade, porque eu não me envergonho desse evangelho, porque eu não me envergonho desta palavra, porque eu não me envergonho desta palavra. E por que eu não me envergonho? Ela é o poder de Deus para a salvação. E ele fala no versículo anterior: sou devedor tanto de bárbaro, quanto de gentil, quanto de grego. Sabe o que Paulo está dizendo? Jesus Cristo me alcançou, agora eu tenho uma dívida para com todos. Eu tenho que anunciar Jesus, independentemente da localidade, independentemente da circunstância, independentemente da etnia, independentemente se é branco, negro, pardo, independentemente se é rico, se é funcionário público, se é desempregado, independentemente se é juiz, se é doutor. Aqui você senta nessa cadeira. Aqui não tem doutor, aqui não tem juiz, aqui não tem advogado, aqui não tem médico, aqui não tem dentista, aqui não tem
é empresário de grande sucesso. Não, você senta aqui e você é um irmão. Você é um irmão em Cristo. Você é alguém que deve ter sede de Cristo. Você é alguém que está sedento da palavra de Cristo. Você é irmão em Cristo. Mas aí chega agora, Paulo vai dizer para mim e para você: porque não me envergonho do evangelho de... Evangelho é de quem? De quem que o evangelho é? De Cristo. O evangelho é de Cristo. Muitos têm anunciado aí um falso evangelho. Muitos têm anunciado um evangelho de autoajuda, de desenvolvimento pessoal. 3 passos para você ter um sucesso na vida. 3 passos para você crescer. 3 passos para você ser bem sucedido. 3 passos para você ser aquilo. Eu quero dizer, foge desse evangelho. Foge desse evangelho. O evangelho não é passo para desenvolvimento pessoal. O evangelho não é palavra de autoajuda. Não é palavras para massagear o seu ego. O evangelho não é palavra para dizer que você é o ponto fraco de Deus. O evangelho não é para dizer que você é a centralidade de Deus. O evangelho não é para colocar o homem no pedestal. O evangelho não é para colocar o homem em alguma posição de destaque. O evangelho não é para dizer que você é bom. O evangelho não é para dizer que você é uma pessoa que sempre vai ter vitória. O evangelho não é isso. O evangelho é o de Cristo. É o evangelho da cruz. É o evangelho anunciado pela palavra. É o evangelho escrito nas sagradas escrituras. É o evangelho que traz perdão, que traz libertação, que traz salvação. É o evangelho que confronta. É o evangelho que machuca. É o evangelho que nos faz sofrer. É o evangelho que nos faz padecer. É o evangelho que nos faz chorar. É o evangelho de Cristo, o Messias e Salvador. É o Messias. Hoje se tem pregadores que, para pregar num lugar, vão para o local e querem exigir um hotel de 5 estrelas, querem água da melhor qualidade, querem a melhor janta, o melhor almoço, querem viajar em aviões de primeira classe. Muitos hoje querem pregar o evangelho, mas cobram 40 mil, 50 mil, 30 mil, 20 mil para cobrar este evangelho. Outros cantores que não têm pastores, que não têm líderes, mas prostituem os seus dons através de empresários. Eles louvam, mas às custas de uma igreja que está suando para trabalhar e pagar os dízimos e as ofertas, enquanto a liderança está amonada de dinheiro, de status, de poder. Mas esse não é o evangelho que nós conhecemos. Esse não é o evangelho que nós pregamos aqui. O evangelho não é isso, irmãos. O evangelho não é isso, irmãos. O evangelho de Cristo é outro. O evangelho de Cristo é outro. O evangelho não é evangelho de homem. É evangelho de Jesus Cristo. Ele é o autor, ele desenvolveu, ele colocou em prática, ele ensinou. Ele é o autor desse evangelho, Jesus Cristo. Eu quero dizer, amados irmãos, que nós estamos aqui em prol da centralidade da glória de Jesus Cristo. Estamos aqui em torno da glória de Cristo e somente Cristo. Aqui não tem espaço para homens. Aqui não tem espaço para você se projetar. Aqui não tem espaço para o seu ego aflamar ou inflamar. Aqui não tem espaço para você pensar que é alguma coisa. Aqui só tem espaço para Jesus Cristo. Aqui só tem espaço para Jesus brilhar. Aqui só tem espaço para Jesus brilhar. Aqui só tem espaço para Jesus. A Bíblia inteira traz a respeito de Cristo.
Ele é o Jeová, Ele é Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Nissi. Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é a raiz de Davi, Ele é a raiz de Jessé. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele é o nosso Redentor e Salvador. Ele é aquele nascido de mulher, nascido sobre a lei, veio ao mundo para nos resgatar do pecado, para nos libertar e salvar. Este é aquele pela qual João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é aquele que a lei apontou, pela qual os utensílios do templo apontaram. Ele é aquele que as tábuas da lei apontaram. Ele é aquele que o cajado de Arão floresceu. Ele é aquele apontado como o maná que desceu do céu. Ele é aquele apontado como a pia de bronze para a santificação. Ele é aquele apontado pelo altar de bronze. Ele é o general de guerra, El Shaddai, Elohim, Elohai, o Senhor dos senhores, o Deus dos exércitos. Ele é aquele que morreu, ressuscitou o terceiro dia e está vivo. É Cristo, 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 Cristo. E eu já vou dar uma notícia para você: eu sou um pregador antiquadro, eu sou um pregador antigo, e eu não estou nem aí, eu estou pouco me lixando. Eu sou um pregador antiquadro mesmo. Eu não vou usar frase de efeito por mão abrir a glória, abrir a boca e dar glória. Eu não vou falar frase de efeito para você bater a palma. Eu não vou. Eu sou um pregador antiquado. Se tu der glória, é glória. Se tu não quer dar glória, o problema é seu. Mas eu prego Cristo, 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 Cristo é a minha mensagem. É Cristo a mensagem que eu tenho. É Cristo a mensagem que eu tenho. É Cristo, irmão. É Cristo. E a palavra de Deus continua dizendo: esse evangelho é o quê? Esse evangelho de Cristo é o quê? Ele é o quê, igreja? Ele é o quê, igreja? Ele é o quê, igreja? Não vou falar enquanto você não falar. Ele é o quê, igreja? É o quê, igreja? Não estou escutando. Eu não estou escutando, só tem 10 falando. A igreja tem mais de 300 pessoas. O que esse evangelho é? É o quê? Esse evangelho é o quê? É o poder de Deus para a salvação. É o poder de Deus para a salvação. A palavra poder significa o quê? A palavra poder aqui é dinamis, que significa explosão. Esse evangelho, onde chega, ele explode. Onde esse evangelho chega, ele explode. Não tem coração endurecido que não seja quebrado pelo poder da palavra de Jesus Cristo. Não tem coração de pedra que não seja transformado. Não tem vida em pecado que não possa ser liberta. Não tem pessoa em situação desprezível e desenganada que não possa ter esperança. Não tem pessoa que a qual já foi desenganada pelos homens e pela sociedade que não receba transformação através dessa palavra. Porque ela é poder, e onde ela chega, ela explode, ela desmorona, ela abala, porque ela é poder de Deus. Paulo escreveu 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Essa palavra tem poder, igreja. Essa palavra tem poder, igreja. Essa palavra tem poder, igreja. Quando que nós iremos aprender que essa palavra tem poder? Essa palavra é maravilhosa. Igreja, igreja. Muitos me pedem: Davi, ministra escola dominical, ministra estudo bíblico. Eu sei que existe uma minoria que gosta. Eu sei aqui na igreja que uma minoria dá valor. Mas a maioria que pede não consegue prestar 30 minutos de atenção numa palavra. E quer 2 horas de ensinamento, não presta atenção nem em 30 e já está morrendo. Quer 2 horas, vai passar mal. Larga de ser crente fraco, rapaz. Larga de ser frouxo, rapaz. Larga de ser frouxa.
Jesus Cristo nos ensina através da sua palavra em Atos capítulo 20 que Paulo pregava era a noite inteira. A palavra vai dizer em Atos que os discípulos pregavam a tarde inteira, que Jesus sentava no monte, pregava a tarde inteira, que Jesus ensinava a palavra o dia inteiro, e o povo amava, e o povo queria mais, e o povo gostava. E sabe qual era o resultado dessa palavra que tem poder? Mortos levantavam, leprosos eram curados, os cegos viram, os mudos falaram. Quem estava perturbado por demônios era liberto. Por quê? Prestou atenção na palavra, ouviu a palavra, guardou a palavra no coração e disse: Deus, através dessa palavra que tem poder, transforma a minha vida, me liberta, me cura, faz algo diferente. Eu estou morrendo dentro da igreja, Jesus, a minha vida espiritual está fraca, eu já não sinto mais nada, a minha vida espiritual está rasa, eu não tenho mais sensibilidade, eu já estou completamente enganado pelo meu pecado, pensando que já não tem mais jeito. Me ajuda, Jesus, me transforma, me liberta desse vício, me liberta desta droga, me liberta desta vida, me ajuda, tira essa depressão, tira essa tristeza, me ajuda a ser batizado, me ajuda a descer as águas, me ajuda a ser um crente melhor. Essa palavra tem poder, essa palavra tem poder e eu creio nisso. Você pode ler qualquer obra humana, eu te desafio a você ir num hospital, escola, ou você ir numa prisão e recitar as batalhas de Júlio César e ver alguma diferença. Eu desafio você a ler a relatividade de Albert Einstein dentro de uma cadeia e dentro de um hospital, se vai ter alguma diferença. Eu desafio você a ler as obras de Sócrates escritas por Platão. Eu desafio você a ler as obras de Platão, a dialética platônica. Eu desafio você a ler Parmênides. Eu desafio você a ler Baruch Spinoza. Eu desafio você a ler Foucault, Jean-Jacques Rousseau. Eu desafio você a ler Nietzsche. Eu desafio você a ler Homero. Eu desafio você a ler Cícero. Eu desafio você a ler toda a obra de filosofia e matemática de Descartes. Eu desafio você a ler qualquer obra de filosofia clássica, moderna, contemporânea. Eu desafio você a levar o maior crânio inteligente, sábio, a um hospital, a uma pessoa que está em câncer, a uma pessoa que está doente, a uma pessoa que está presa. Eu desafio você a dizer, em nome de Platão, seja curado. Eu desafio você a dizer, em nome de Albert Einstein, levanta dessa cama. Eu desafio você, em nome de Parmênides, levanta dessa cama, saia dessa cadeia, larga esse vício. Não vai acontecer nada. Mas se você falar, pelo poder da palavra de Jesus Cristo, em nome de Jesus, levanta dessa cama, em nome de Jesus Cristo, câncer, saia, em nome de Jesus. Vício, saia, em nome de Jesus. Tu que entrou com essa febre, levanta daí, dá glória a Jesus porque está curado. Eu desafio, Jesus, Ele tem poder, a palavra de Jesus tem poder. Aleluia. Amados irmãos, a palavra diz em Jeremias 23, 29, a tua palavra é fogo,
Hebreus 4:12, a palavra, ela é boa, ela é pura, ela é mais penetrante que uma espada de 2 gumes, não tem coração que ela não penetra. A palavra de Deus, ela vai dizer em Josué 1:8, que nos traz uma prosperidade não só de bênçãos, mas prosperidade em andar no caminho do Senhor. A palavra de Deus vai dizer para a minha vida e a sua vida, através de Jesus Cristo, em João 8:32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Romanos 12, não nos conformamos com este mundo, mas fomos transformados pelo conhecimento da palavra, para experimentar qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. É pela palavra que eu sei qual é o caminho que eu devo andar, qual decisão eu devo tomar. É pela palavra que eu direciono a minha vida cristã. É pela palavra de Deus que eu coloco como base de fé e doutrina para a minha vida. Salmo 119, a palavra é boa, a palavra é pura, a palavra é santa, a palavra santifica, a palavra purifica, a palavra ilumina, a palavra é lâmpada, a palavra é maravilhosa, a palavra é justa, a palavra é perfeita, a palavra é boa, a palavra é santa, a palavra ela faz, ela levanta, ela motiva, ela lapida, a palavra de Deus ela molda, a palavra de Deus ela é um rio que flui dentro de mim, me transformando e moldando como a pedra. A palavra é maravilhosa. Eu amo a palavra. Paulo vai dizer então que esse evangelho de Jesus Cristo tem poder para salvar quem? Tanto judeu quanto grego. O que significa? Todos, independentemente da geografia, independentemente da etnia, todos temos possibilidade de sermos salvos. Como que eu sou salvo? Através da fé em Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador. O justo viverá pela... Abacuque escreveu isso e ele disse: Sadik beimunatá irie, o justo vivenciará a sua fé. Abacuque escreveu isso no momento onde o seu povo está sendo afligido e ameaçado de destruição. Deus está dizendo para Abacuque, quando parecia tudo perdido, quando parecia estar tudo obscuro e sem esperança, tenha fé, porque o justo vivenciará pela fé. O justo viverá pela fé. Se você crê em Jesus Cristo como seu único Salvador, se você crê nele como seu Salvador, ele tem poder para te libertar, para te transformar e para salvar a sua alma. Se você crê nele como seu Salvador e que tu és salvo pela graça através da fé, essa palavra se manifesta na tua vida hoje com poder, com poder, com poder. Se essa palavra então tem poder, para que saiba que Jesus Cristo é o Salvador. Se você entrou aqui doente, em nome de Jesus Cristo, pela palavra da salvação, que saia curada a partir de agora. Se você entrou aqui depressivo, em nome de Jesus, receba alegria. Se você entrou aqui pensando que não daria conta de largar esse vício, em nome de Jesus, seja liberto. Se você entrou aqui pensando que já não tinha mais esperança para a tua família, para os teus filhos, para a tua filha, para o teu marido, para a tua esposa, essa palavra tem poder para que creia que Jesus Cristo é o Salvador e que esta palavra tenha poder. Em nome de Jesus, que o sobrenatural se faça e recaia sobre a sua vida agora, em nome de Jesus Cristo. Vou terminar daqui a pouquinho. Eu entendi então que eu não devo me envergonhar desse evangelho. Por que eu não devo me envergonhar? Porque este evangelho é poder de Deus para a salvação. E essa salvação é adquirida através da fé em Jesus Cristo.
Eu não devo me envergonhar dessa palavra. Eu devo pregar lá onde? Em qualquer lugar. Eu devo pregar no ônibus. Eu devo pregar na faculdade. Eu devo pregar na escola. Eu devo pregar na rua. Eu devo pregar para a minha família. Eu não quero saber se você tem conhecimento sobre soteriologia. Eu não quero saber se você tem conhecimento teológico aprofundado. Eu não quero saber se você sabe sobre pneumatologia. Eu não quero saber se você entende e compreende sobre teofania. Eu não quero saber se você compreende e entende sobre escatologia. Eu não quero saber se você entende ou compreende sobre a salvação e a destruição do pecado na ótica teológica. Eu quero que você entenda que Jesus é o único Salvador. Jesus é o único que pode salvar a tua vida. E a única palavra que você deve falar é: Jesus salva, Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso, Jesus perdoa, Jesus ele liberta, Jesus transforma, Jesus morreu na cruz do Calvário no meu lugar, Jesus é bom, Jesus vai voltar, Jesus é lindo, Jesus é o Salvador. Meus últimos 5 minutos agora eu quero falar agora mais sério ainda. Capítulo 1, versículo 18, até o capítulo 2, versículo 16. Paulo fala sobre os gentios, onde eles são pecadores. Os gentios pecam de duas formas. Primeiro, pecam por não conhecer Deus, mas para eles não tem desculpa, pois a criação de Deus revela a glória de Deus na terra. Segunda parte, capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 16. Os gentios pecam de maneira demasiada. Pecam, sabem que estão pecando e continuam pecando. Capítulo 2, versículo 17 até o capítulo 3, versículo 8. Os religiosos também pecam. Pecam por pensar que são melhores do que os outros. Pecam por pregar uma coisa e viver outra. Ou seja, o capítulo 1 até o capítulo 3, Paulo está dizendo: tanto os gentios, todos aqueles que não são da linhagem de Abraão, até os religiosos, tanto aqueles que estão dentro da igreja, fora da igreja, tem um mal que habita dentro deles. Que mal que é esse? Pecado. Todos nós, eu, você, todo mundo pecou contra Deus. Você é um pecador. Eu, o pregador que está aqui, é um pecador. O céu exige perfeição. O céu exige merecimento. Eu pergunto: você é perfeito? Eu sou perfeito? Você merece ir para o céu porque você é bom? Você merece ir para o céu porque você ajuda os outros? Não. Ninguém é perfeito. Todos pecaram contra Deus. Você pecou, eu pequei, mas o céu merece. O céu exige perfeição. E agora? Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, enquanto ainda éramos pecadores. Através de Jesus Cristo como meu Salvador, eu, sendo um pecador miserável, condenado à morte e ao inferno, aquela cruz, era eu e você que deveríamos estar espendurados. A cruz do centro não era Barrabás, era para você e eu. Romanos 6, 23, a condenação do pecado é a morte. Romanos capítulo 3, versículo 21, mas a justiça de Deus se manifestou sem a lei. Versículo 25, capítulo 3, pelo sangue do Senhor fomos resgatados, perdoados, comprados, libertos e salvos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não mereço ir para o céu, eu pequei, mas através da obra perfeita de Jesus Cristo na cruz do Calvário, aceitando Ele como meu Salvador,
toda a justiça de Deus aplicada sobre Cristo agora é depositada na minha conta sem eu merecer um centavo. Eu não mereço, mas através da obra perfeita de Jesus Cristo, eu sou salvo pela graça, através da fé. Jesus me perdoou, me libertou, me salvou, através do seu sangue na cruz do Calvário. Para encerrar, quando Jesus vai para a cruz, antes dele ir para a cruz, ele foi flagelado e humilhado com um chicote romano, filetes de couro para rasgar a pele, cravos de ossos em formato de anzóis para rasgar a carne, bolotas de chumbo para bater e amaciar a carne, para que os cravos e os anzóis rasgassem mais ainda. Jesus foi chicoteado tanto da forma de frente quanto atrás. Carregou uma cruz de 60 a 90 quilos até o Gólgota. Foi humilhado, foi vilipendiado, foi achincalhado, foi cuspido. Jesus passou tudo isso como ovelha indo para o matadouro, muda em silêncio. E por quê? Porque Ele ama você. Para que esse evangelho que tem poder possa transformar a sua vida. Para que esse evangelho que tem poder possa te tirar você da droga e te salvar. Para esse evangelho que tem poder te tire da cachaça e te leve para o reino dos céus. Para que esse evangelho que tem poder te tire da miséria, te tire dessa vida completamente triste, depressiva, e te coloque alegria e te leve para o céu. Para que este evangelho que tem poder olhe para você que não tinha ninguém para olhar, que ninguém olhava e ninguém dava nada, mas Jesus Cristo olhou para você e te amou na cruz do Calvário para te salvar. E eu encerro aqui com 2 versículos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Segundo versículo eu encerro. Tendes o mesmo sentimento de Cristo, que não usurpou ser igual a Deus, antes esvaziou a si mesmo, tornando a forma de homem, se fazendo servo, e na forma de homem humilhou a si mesmo, experimentando a morte de cruz. Mas Deus o exaltou soberanamente, colocando nele um nome acima de todos os nomes, para que todo joelho se dobre e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Jesus te ama, Ele quer te salvar. Jesus é o Salvador. As palmas a Jesus. Glórias a Deus. Exalta o Senhor, aleluias. Maravilha, né, irmãos? Palavra abençoada, palavra maravilhosa, para você entender o que Jesus é para você. É o teu Salvador, né? Mas você tem que aceitar Ele. Se você não reconhece Ele como Salvador, nada adianta. Então reconheça Jesus, entrega a tua vida a Ele, confia nele que Ele tudo fará para você. E melhor, né? Vai te conduzir até a salvação. Quero saudar os irmãos de casa aí com a paz do Senhor Jesus. Os irmãos que estão nos acompanhando através da rede social, o pessoal está aí no nosso país, né? E também fora do nosso país, né? Os irmãos estão aí na Europa, na África, né? No Oriente. Muita gente nos acompanhando através da rede social. Deus abençoe vocês através da rede social. Deus é Deus de perto, é Deus de longe também. Então, Deus abençoe vocês em casa, onde você estiver, tá bom? Irmãos, faz assim com a tua mão direita, ó. A direita. Isso. Agora levanta a esquerda também. Aí você vai fazer assim com as duas, ó. Assim, ó. Coloca assim, ó. Coloca sobre a cabeça. Coloca. Fecha os olhos. Quer um voto da palavra? Ops, Gisele, você vai embora?
Por quê? O que você pegou aqui no altar? Chave de quê? Da moto? Só um minutinho, igreja. Ela pegou a chave da moto, ela vai embora. Daqui.